além do sofrimento da doença, vinha mais esta angústia, esta opressão de ser olhado como uma pessoa que estava recebendo os juízos de Deus na carne. Terrível, não é? Se você estiver numa cama sofrendo e alguém chega e diz... foi exatamente o que fizeram com Jó, não é? Os amigos de Jó fizeram isso com ele. Não bastava o sofrimento. Então, os judeus consideravam a lepra como um juízo de Deus sobre o pecado da pessoa. E essa doença era chamada pelos judeus de o açoite de Deus. O dedo de Deus. A lei ritual dos dias de Jesus declarava que o leproso era uma pessoa imunda. Assim como uma pessoa morta também era imunda. E assim como os mortos eram excluídos e colocados no cemitério, o leproso não estava morto, mas era imundo, então ele tinha que ser excluído da sociedade. Então ele era tirado do seu lar, da sua rua, da sua comunidade e colocado num lugar onde só viviam leprosos. Na cidade de Manaus, existe lá uma vila dos leprosos. Na cidade de Manaus. E a igreja adventista tem uma igreja na vila dos leprosos, na comunidade dos leprosos. E eu me lembro quando moramos 7 anos em Manaus, e me convidaram para ir fazer um batismo na igreja deles. E lá estava eu pregando para os nossos irmãos leprosos, uns sem dedos, outros sem pé, outros sem orelha, outros com o nariz todo comido, com aqueles panos, não é? Panos enfaixando, não é? E você vê a mancha do sangue no pano, porque eles enrolam, né? E, queridos, foi uma experiência que eu nunca tive. E batizamos alguns deles, entramos ali no tanque junto com eles. E interessante como na saída, eles muito amorosos, né? E você tem que tratá-los como irmãos. E cumprimentar, abraçar, tudo bem. Tudo bem. Quem tiver medo de pegar doenças, irmão, não pode fazer o trabalho do Senhor. Não pode. Não tem como fazer o trabalho do Senhor. Porque ele não vai querer visitar uma pessoa no hospital, porque pode ficar doente, não vai querer cumprimentar um irmão que está com lepra, porque acha que... Então, quem quer fazer o trabalho do Senhor não pode ter esses tipos de comportamento e escrúpulos. Mas foi interessante. Deus nos abençoou. Mas naqueles dias de Jesus, irmãos, o leproso, ele era isolado, discriminado. O ar dele era considerado um ar impuro. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes, os sacerdotes examinavam essa pessoa, e caso ela fosse declarada realmente leprosa, ele seria então separado da família, da esposa, dos filhos, isolado da congregação de Israel e condenado a viver unicamente com os aflitos que eram leprosos também. A lei era dura, inflexível. Mesmo um rei, quando contraía lepra, ele tinha que deixar o trono dele, e ele ia para a colônia dos leprosos. Não tinha acepção de pessoas. Todos os leprosos, fosse um rei ou rainha, fosse o que fosse. Um rei atacado dessa terrível moléstia teria que renunciar ao cetro e fugir da sociedade. Separado dos amigos, separado dos parentes, devia o leproso sofrer a maldição da sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgando os vestidos. E quando ele ia andando, e quando ele percebia que tinha gente por perto, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Para que todos soubessem que ele era leproso, e todo mundo já corria e já ficava de longe. Ele tinha que, ao caminhar na cidade, ele não entrava mesmo, né? Mas quando ele estava caminhando num campo, ou na estrada, e aproximava-se alguém, ele tinha que gritar: imundo, imundo, e as pessoas então já corriam. Queridos, na região em que Jesus estava pregando, que era ali na região da Galileia, havia muitos casos de leprosos.
Interessante que há regiões que existem mais casos de leprosos que em outras regiões. Na região do Amazonas existiam muitos casos de lepra. Muitos casos já estacionados, né? Que estava todo deformado, mas já estava curado, são. Outros, porque uma vez deformado, fica deformado, né? Mesmo que a pessoa já esteja curada. Este leproso, ele ouviu falar de Jesus. Aliás, todos os leprosos praticamente ouviram falar de Jesus, mas não creram, porque eles se viam como pessoas abandonadas e sem esperança, e eles imaginavam que Jesus, o Nazareno, o carpinteiro de Nazaré, ele não faria nada por eles. Já se consideravam caso perdido. Mas este leproso aqui, ele ousou pensar diferente. Sabe que nós temos que ousar pensar diferente? Ouse pensar diferente. Ouse ler a Bíblia de uma forma como você nunca leu. Ouse orar de uma forma como você nunca orou. Ouse fazer alguma coisa para Jesus que você nunca fez. Saia da monotonia. Saia do caminho surrado. Saia do trilho que todos trilham. Ouse pregar o evangelho para quem você nunca pregou. Ouse fazer alguma coisa diferente para Jesus. Quando nós tomamos uma decisão de agir diferente em nome de Jesus, esse leproso, ele decidiu fazer. Todos os outros não criam e ficaram ali leprosos. Ele falou, não, é possível, por tudo que eu ouço desse Jesus de Nazaré, é possível que ele atende tão bem as pessoas. Eu não creio que ele vai me atender, mas como ele atende todo mundo, não custa tentar. É possível que ele também me atenda. Eu vou tentar. Ele não tinha certeza se daria certo a sua tentativa, mas ele o quê? Ele arriscou pela fé. Enquanto que todos os leprosos continuaram onde estavam, ele procurou se informar e saber onde Jesus estava. Ele não podia entrar na cidade. Ele tinha que esperar uma ocasião em que Jesus estivesse fora da cidade, no campo, numa região assim, que ele pudesse se aproximar de longe e ficasse lá em cima de um monte olhando para ver o que se passava. E Deus providenciou essa ocasião para ele. Deus providenciou. Nunca, jamais se ouvira de falar alguém que tinha sido curado de uma lepra, desde os tempos de Eliseu. Lembram do profeta Eliseu? Desde que Naamã foi curado de uma lepra mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, aquela foi a última vez, ou talvez a primeira, eu não sei, que um leproso foi curado. Então os leprosos não tinham esperança. Mas quem sabe este Jesus de Nazaré poderá me curar. A fé começou a brotar no coração do leproso. Por que não? Por que não eu? Vale tentar. Pedro olhou para Jesus andando sobre as águas e pensou, por que não eu? Por que eu não posso andar também? Ele ousou o quê? Pensar diferente. Estão percebendo o que é ousar pensar diferente? Sair do paradigma, quebrar o paradigma, sair do ovo, para ver como é que é fora do ovo, não é? Queridos, Pedro ousou falar para Jesus. Por que os outros não falaram para Jesus? Ó mestre, me deixe ir andando para me encontrar com o Senhor. Era um pedido que, acho que quando Pedro fez esse pedido, os outros discípulos devem ter falado, Pedro, Pedro, isso é coisa para se pedir, Pedro. Mas Jesus levou a sério, não é? Pois bem, Pedro, venha. Queridos, não custa o quê? Pedir, peça. Não pedimos bênçãos, não recebemos as bênçãos. Como o sermão de ontem, aquela mulher pediu.
Foi humilhada? Foi. Foi chamada de cachorro? Foi. Mas recebeu a bênção? O que importa, irmão? Não é a bênção que importa? Então não importa por onde eu vou passar e é o vexame que eu vou passar para chegar lá, porque o que me importa não é nada disso. O que me importa é a bênção. Não importa quanta humilhação eu vou passar para chegar no céu, mas eu quero o céu. É o céu que eu vou querer. É lá que eu vou chegar. Eu não estou preocupado com o que eu vou passar para chegar lá. Esse homem tomou essa decisão. Eu vou falar com Jesus de Nazaré. Como? Não sei, mas eu vou falar com ele. E quando Deus vê tal ousadia e tal fé, Deus providencia, Deus vai abrindo portas. Deus trouxe Jesus, o seu filho, para perto do lugar onde estava aquele homem. Ele viu uma oportunidade. Ele não sabia como chegar perto de Jesus, mas soube que Jesus estava perto do mar da Galileia. E ele estava descendo do monte. E este homem disse, eu vou lá por perto. Será que Jesus me cura? Será que Jesus vai parar para me atender? Uma pessoa como eu? Será que ele pensa de mim o que todo mundo pensa? Que essa lepra é por causa do meu pecado? E que é o dedo de Deus, é o açoite de Deus, é o chicote de Deus? Ele pensava tudo isso. O infeliz procurou o Salvador. Embora excluído da cidade, ele podia ser que acontecesse de atravessar, cruzar pelo caminho onde Jesus estava passando. Perto de uma montanha. Jesus estava ensinando à margem do lago da Galileia. O povo, aquela multidão reunida. E quando era multidão mesmo, irmãos. O povo não tinha pressa naquele tempo, não tinha relógio, né? Então eles ficavam ali, horas e horas e horas. Passava a hora da comida, do almoço, não tem problema, eles ficavam ali. Ele ficou à distância, o leproso, bem longe. Mas ele conseguia ouvir algumas palavras que Jesus falava, à distância. Até hoje eu fico pensando como é que as pessoas ouviam Jesus falando. Eram tantas pessoas sem microfone. Isso era obra do quê, irmãos? Espírito Santo. Era muita gente. E um homem aqui, com barulho das ondas, falando. Como é que todos ouviam? Como é que esse leproso ouviu à distância as palavras de Jesus? Obra do Espírito Santo. Ele viu Jesus colocar a mão sobre alguns enfermos, alguns coxos, alguns cegos, paralíticos, que depois saíam pulando, gritando e louvando ao Senhor. Ele estava vendo de longe. A fé fortaleceu o coração desse leproso. Ele se aproximou um pouco mais da multidão. As proibições, as restrições impostas para a segurança do povo, dizia que quando um leproso se aproximava, todo mundo tinha que se afastar. Esse doente oferece um espetáculo repugnante. A moléstia da lepra fizera terríveis marcas no corpo, no rosto. Era terrível olhar para o rosto de um leproso. Quando me chamaram para ir fazer o batismo, nessa igreja, eu me preparei, né, dizendo, o que eu vou ver lá? Eu já fui colocando na minha mente, né? O que eu vou ver lá? Vou ver um irmão sem o nariz, aquele buraco. Eu vou ver um outro sem dedos. Eu vou ver outro com o pé todo enfaixado, com aquelas faixas brancas, né? Como chamam? Gaze, né? Manchadas. E os que eu vou batizar, como é que vão estar eles? E como vai ser eu dentro do tanque batismal junto com ele? Tudo isso passou pela minha mente. Mas o Senhor me chamou, eu vou. Eu sou assim, irmãos. Graças a Deus, Deus me chama, eu vou. Ele me ajuda aí. Em nome do Senhor eu vou. Eu não me ofereço para ir, não.
Eu não me ofereço para ir. Se tiver um endemoniado do outro lado da rua lá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui. Agora, se me chamarem, eu vou. Em Manaus, do outro lado da minha rua, em frente à minha casa, uma pessoa estava endemoniada. Eu estava em casa. Não era membro da igreja, mas sabiam que ali morava um pastor, então mandaram me chamar. Falei, bom, orei ao meu Deus, falei, eu não estou me oferecendo para ir não, mas o Senhor me chamou, e em nome de Jesus eu vou. Então, irmãos, foi o mesmo caso desse batismo. Eu não pedi para ir lá, mas me chamaram, perguntaram se eu podia ir lá. Falei, vou, em nome de Jesus. E queridos, Deus cuida de você quando você está fazendo a obra dele. Quando você não está fazendo para se aparecer. Então Deus cuida, Deus toma providência nisso aí. Quando o povo viu o leproso se aproximando, você pode imaginar a confusão. Porque era uma multidão de milhares de pessoas. Foi gente correndo e caindo e passando por cima, porque ele ia chegando. Ele estava gritando, imundo, imundo, e vai embora, né? Imundo, imundo, e o povo, e as mulheres, as criancinhas, não chega perto, né? Queridos, alguns tentaram impedi-lo, mas ele não ouvia e não via nada. Ele estava obcecado. Ele só pensava uma coisa, Jesus, Jesus, Jesus. E o povo gritava e falava, mandava ele embora. Ninguém pegava nele, obviamente. Ninguém ia segurá-lo. Ele sabia disso. Disso ele tinha certeza. Ninguém vai chegar e me agarrar e me arrastar. Não. Isso ninguém vai fazer. Porque nenhum judeu faria isso. Nem a polícia ia fazer isso. Porque eles não queriam ser contaminados. Então ele foi falando imundo, 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 e foi indo, e o corredor se abriu. E ele chegou até Jesus. E Jesus fez uma pergunta. Mateus capítulo 8, verso 2. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Hoje, nós podemos fazer a mesma oração para Jesus. Se o Senhor quiser, querido Jesus, o Senhor pode me curar dessa doença. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa opressão maligna. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar desse vício. O que é que Jesus vai falar? Não, eu não quero. Continue no pecado, continue doente. Você consegue imaginar Jesus dizendo assim, eu não quero que você continue sofrendo? Eu não consigo ver Jesus dessa forma, não. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus está aqui. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, ele tocou o leproso, irmãos. Ele tocou o leproso. Ele toca nas pessoas. Hoje Jesus ainda toca nas pessoas. Por isso, quando você vai orar pelas pessoas, não ore pelas pessoas, ore sobre as pessoas. Impondo as mãos, tocando, pondo a mão na cabeça, tocando a pessoa. Porque Jesus tocava as pessoas, tocou o leproso. Quando ele foi abençoar as crianças, ele tocou nas crianças. Uma coisa é você orar pelas pessoas, outra coisa é você orar sobre as pessoas. E outra coisa é quando você ora sobre as pessoas, ungindo-as com azeite. Mais ainda. E aqui a Bíblia diz que Jesus tocou, dizendo o quê? Eu quero. Fica limpo. Que graça, não é? Que graça infinita. Que amor. Eu não quero que você continue sofrendo. Eu quero que você fique são. Fica limpo. E aqui diz, logo ficou purificado da lepra. Queridos,
a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, é o Logos. E o verbo se tornou carne. No grego é o Logos se tornou carne. Por isso chama-se decálogo. Deca é o quê? 10, não é? Logo, palavra. Decálogo. Decálogo. 10 palavras. Os 10 mandamentos são as 10 palavras de Deus. Por isso que diz em João capítulo 1, verso 1, e o Logos era o verbo, não é? Ou seja, e o verbo era Deus, o Logos era Deus, e o Logos se tornou carne. João 1, 14. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Queridos, a palavra que criou o mundo é Jesus. Jesus é a palavra viva que criou o mundo. Que disse para a terra, produza erva verde. E produziu. Jesus disse assim, produza aí macieiras. E produza a terra bois, vacas, aves. E queridos, tudo aconteceu pelo poder da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é o Logos de Deus, que executa as vontades da divindade. Essa mesma palavra, que a Bíblia diz, ele falou e logo tudo apareceu. Essa mesma palavra disse para o leproso, eu quero, fica limpo. E ele ficou limpo? Ele não começou a ficar limpo, ele ficou limpo. O Mar Vermelho não começou a se abrir, abriu-se. O Rio Jordão não começou a se abrir, abriu-se. Os muros de Jericó não começaram a cair, caíram. Deus, quando faz as coisas, faz assim. Uau! Tá certo? E quando Deus demora para ouvir as nossas orações, quando a resposta de Deus não é assim, na hora, muitas vezes Ele testa a nossa fé. Ele testa a nossa fé muitas vezes. Mas há ocasiões em que Ele responde instantaneamente. Queridos, operou-se imediatamente uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã. Os nervos sensíveis, firmes, ficaram os músculos. Aquela pele escamosa, áspera, próprio da lepra, desapareceu, aquela pele. E surgiu uma pele rosada, como se fosse pele macia de uma criança. O poder de Deus. E Jesus está dizendo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz isso hoje. Ele faz. Principalmente, irmãos, quando nós pedimos aquilo que Ele já prometeu. Muitas vezes pedimos coisas que Ele não prometeu. E às vezes demora um pouco, porque Ele testa a nossa fé. Mas quando nós pedimos coisas que Ele já prometeu, ou seja, são coisas que já estão aí na porta para serem entregues, porque já está na lista de pedidos. Quando eu faço o pedido de alguma coisa que Ele já prometeu, a resposta é o quê? É instantânea. É quando você vai comprar um produto e você diz, quanto tempo vai demorar? Eu falo, não, você vai, hoje à tarde já está na sua casa. Ué, como? Não, porque nós já tínhamos aqui, já estava, não é? Pronta a entrega. Quando você pede alguma coisa que Deus já prometeu em sua palavra, Ele dá instantaneamente. As palavras das Escrituras Sagradas mostram com que força Cristo advertiu o homem quanto à necessidade de silêncio, dizendo para ele, no verso 4, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém. Isso foi difícil. Isso foi difícil. Eu penso que o leproso falou, eu não prometo não. Isso eu não prometo, eu não contar para ninguém como. Por que ele queria que o leproso não contasse para ninguém? Queridos, se ele começasse a espalhar a notícia, e a notícia chegasse até os sacerdotes, antes dele chegar nos sacerdotes,
Porque ele queria que o leproso fosse aos sacerdotes se declarar, para que eles examinassem e declarassem que ele estava são para poder voltar a viver com a família. Mas se ele começasse a contar a história, que Jesus o tinha curado, e essa história chegasse no ouvido dos sacerdotes, antes dele ser declarado são, curado, o que iria acontecer? Os sacerdotes que eram inimigos de Jesus, e que faziam tudo para matar Jesus, o que fariam com esse homem? Você não está curado. Volta para a colônia dos leprosos. Você não está curado. E ele teria que voltar. Os sacerdotes não iriam admitir que Jesus tinha feito aquilo, porque eles não iriam contribuir com o sucesso de Jesus. Está claro isso? Nós não vamos concordar com o milagre desse nazareno aí não. Você está leproso, pode ir. Não, mas eu estou limpo. Não, está limpo não. Pode voltar, está leproso. Porque o que o sacerdote dissesse estava dito. Eles eram autoridade. Então por isso Jesus disse para o homem, não diga para ninguém, mas vai ao sacerdote. Vai correndo ao sacerdote. E leva a oferta que Moisés mandou levar, para que eles declarem você limpo. Mas irmãos, o homem não aguentou. Ele começou não a contar, começou a gritar e ele colocou a boca no trombone. Isso atrapalhou um pouco. Quando você lê o livro Desejar Todas as Nações, Deus diz que, como este homem começou a falar, isso atrapalhou um pouco o ministério de Jesus. Ele teve que se ausentar. Jesus teve que se afastar e ficar um tempo fora. Porque aí alvoroçou a cidade toda. Os outros leprosos ouviram. E aí eles começaram a se movimentar para vir também. E a lei podia ser usada para prender a Jesus, que estava colocando os leprosos em contato com a sociedade. Isso seria transgressão da lei deles, das regras. Então Jesus teve que se afastar um tempo. Mas o homem estava curado. Ele não fez nenhum esforço para ocultar a cura. Era impossível esconder. Todos o conheciam, né? Queridos, foi dada a oportunidade de conhecer a verdade e serem beneficiados pela luz. Os sacerdotes viram aquele homem, constataram que ele estava curado, tiveram a luz sendo revelada para eles, mas rejeitaram. A luz muitas vezes é apresentada e é rejeitada. Quando terminamos o sermão ontem, alguém me disse, tinha uma pessoa ouvindo esse sermão, que ela não crê em Jesus. Ela não crê em Jesus. E ela nunca vem à igreja. Mas ela veio hoje. E exatamente hoje foi um sermão só sobre Jesus. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Desde o primeiro hino até o último hino. Jesus e Jesus e Jesus. Eu disse, Deus preparou isso. Eu não sabia que essa pessoa viria à igreja hoje. Como é que eu podia imaginar? Não, Deus preparou. Deus sabia que ela viria e Deus preparou o sermão para que ela pudesse ouvir. Para se encontrar com a luz. Encontrar-se com a luz. O que ela vai fazer com a luz, eu não sei. Isso é com ela. Mas ela se encontrou com a luz. E se a luz não é absorvida, a luz passa. E talvez não volte mais. Oportunidades, irmãos, elas são carecas. Não é só eu que sou careca, não. As oportunidades também são carecas, viu, Walter? Não é? Ela só tem um topetinho na frente, né? Então, quando você não pega, passou. Não existem, sabe, irmãos? Não existem duas oportunidades iguais. Já pensaram nisso? Não existem dois domingos iguais. Não existem dois cultos iguais. Não existem duas oportunidades iguais. Não pensem que hoje nós estamos aqui para mais um culto de domingo. Não, não existe um culto de domingo igual ao outro. As oportunidades são únicas. Únicas. Nós nunca vamos ter mais
um tempo como o que estamos tendo agora, nesse exato momento. Exatamente com essa mensagem. Com o Espírito Santo trabalhando exatamente da forma como ele está trabalhando agora. Isso é ímpar, é único. E nós temos que aproveitar quando a luz passa. Quando Jesus passava pela vila, talvez ele nunca mais voltasse, porque o ministério dele foi tão curto, irmãos. 3 anos e meio não são nada. O que são 3 anos e meio para visitar um país inteiro, irmãos? Jesus tinha 3 anos e meio para visitar o Israel todo. Muitos lugares ele nunca foi. A maioria dos lugares ele passou uma vez só. Ah, mas o povo viajava. O povo não viajava naquele tempo. As pessoas nasciam e morriam no mesmo lugarzinho. Ali. Não saíam dali. Mas quando Jesus passava pela vila dele, era uma oportunidade única. Única. Ou ele aproveitava a luz que estava passando, ou ele ia ficar em trevas para o resto da vida. Hoje, meu irmão, Jesus está passando aqui. Está passando aqui. A luz chegou aqui. Nós temos que pegar essa luz. Em nome de Jesus. Agarrar em Jesus e dizer: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E a bênção que eu quero, querido Jesus, é essa. Fale a bênção. E clame e confesse os seus pecados. A nossa religião deve ser feita de muita confissão. Muita confissão. Porque a confissão traz perdão. E perdão é sinônimo de bênção. Perdão é bênção. Um perdão que vem das mãos do nosso Pai, não é um perdão vazio. Não é um perdão vazio. É um perdão cheio. Cheio de quê? De poder, de bênção do Pai. Ele não só me declara perdoado, ele me enche de poder. Que adiantaria eu receber um perdão vazio, que perdoasse o meu pecado passado, mas me deixasse inválido, fraco, do mesmo jeito, para continuar pecando? De que adiantaria, irmãos? Nada. Mas o perdão que Jesus me oferece hoje é um perdão que vem cheio do poder do Espírito Santo. E essa é uma oportunidade. O pecado, irmãos, é comparado à lepra. O pecado é comparado à lepra. A mesma vontade de Jesus de curar aquele leproso que disse: eu quero, fique limpo. Ele quer me curar também da lepra do pecado. E a lepra do pecado deixa marcas na nossa vida. Marcas sérias. Enfraquece nosso corpo. Por isso, meus queridos, durante a vida de Jesus, parece que poucos aceitaram a Jesus como Salvador. Mas todos esses testemunhos, todos esses milagres, eles continuaram sendo contados e repetidos, de boca em boca, passados, de boca em boca. E a Bíblia diz em Atos capítulo 6, verso 7. Atos capítulo 6 e o verso 7, a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou e subiu para o céu, muitos dos sacerdotes, muitos daqueles que disseram para o leproso: você está limpo, você está curado. Como aconteceu, eu não sei. Você está dizendo que foi um Jesus Nazareno? Eu não acredito não, mas você está são. Vai embora. Muitos desses sacerdotes, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, aquilo ficou na mente deles. E eles se converteram. Diz aqui, Atos capítulo 6 e o verso 7. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Cada vez mais discípulos. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 discípulos. E os discípulos cresciam. Mas não eram somente discípulos, tinham aqui também o quê? Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muitos dos sacerdotes se converteram nesse tempo. Porque eles ouviram
Eles lembraram do testemunho de terem visto um leproso que eles declararam um leproso e depois declararam limpo. Nunca acontecera isso. Nunca acontecera isso. Por isso eles se converteram a Jesus. A obra de Jesus em purificar o leproso da sua terrível doença é uma ilustração da obra de Jesus em nos libertar do pecado. Pondo a mão sobre o doente, Jesus não sofreu nenhuma contaminação, mas ele purificou o doente. Quando Jesus coloca a mão sobre a sua cabeça, ele não se contamina, não. Ele purifica você. E quando você estiver orando para Jesus, pare de falar um pouco. Pare de falar um pouco. Faça silêncio. A Bíblia não diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? A gente fala e fala. Para. E Senhor Jesus, agora eu vou me aquietar, fazer um silêncio. Eu vou ficar ajoelhado na frente do meu Pai, do meu irmão Jesus. Por favor, coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Eu quero sentir a tua mão na minha cabeça. Eu quero sentir a tua bênção sobre mim. Faça silêncio. Fica ali, minutos. Até que você sinta que o Espírito Santo do Senhor encheu o seu coração. Trouxe a bênção do Senhor na sua vida. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Jesus toca você e purifica você. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, a Bíblia diz: toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres. De quem o profeta Isaías está falando, irmãos? Alguém pode me dar uma contribuição? De quem o profeta Isaías está falando aqui? Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, serão feridas, inchaços e chagas podres. Hein? Quem? De mim. Está falando de mim, de nós. O que nós somos, irmãos? Enfermos. O que nós somos? Fracos. Desde a planta do pé até a cabeça, nós somos o quê? Pecadores, irmãos. Pecadores. Nossa vida é comparada a uma vida cheia de feridas, de inchaços, chagas podres. Mas Jesus, ele veio habitar na humanidade. E não recebeu contaminação ao habitar na humanidade. Mas a presença de Jesus trouxe virtude, cura ao pecador. Por isso, quando o leproso disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele ouviu a resposta de Jesus: eu quero. Que resposta, irmãos? Eu quero. Quando você estiver ajoelhado na frente de Jesus, diga: querido Jesus, eu estou contaminado pela lepra do pecado. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar com o teu sangue. Me ajuda a ouvir a tua voz, querido Jesus, dando a mesma resposta que o Senhor deu para o leproso. Fala, Senhor Jesus, eu quero, fica limpo. E comece a louvar a Jesus. Comece a dar glória a Jesus, porque você foi limpo e purificado do seu pecado. Em alguns casos, a cura vem instantaneamente. Outras vezes, demora. E Deus testa a nossa fé. Mas quando nós pedimos perdão, é instantâneo. Deus nunca vai falar: amanhã eu perdoo, hoje não. Semana que vem eu perdoo você. Não, irmãos. Quando você pede que Jesus o purifique da lepra do pecado, Jesus vai responder: eu quero. Fique limpo. Mas e a cura física? A cura física segue-se à cura espiritual. O mais importante não é a cura física. O mais importante é a cura espiritual. A cura física vem
depois da cura espiritual. É da vontade de Jesus nos limpar, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. E esta é a confiança que temos em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as nossas preces, as preces que lhe fazemos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que hoje, meu irmão, você ouça a voz de Jesus dizendo: eu quero. Fique limpo. E dê saltos de alegria. Regozijo, porque Jesus é vida. Jesus é perdão. Jesus é a nossa salvação. Amém? Amém.